Falamos aqui no Balanço Geral Manhã, neste domingo foi encerrado o prazo das convenções, nas quais os partidos escolheram os seus candidatos. A campanha começa mesmo no dia 16 de agosto. Para fazer uma análise do período eleitoral, eu estou agora com o sociólogo Marcelo Enes. Pode me acompanhar aqui na câmera 3, por favor? Bom dia para o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Muito se fala numa renovação. O eleitorado quer isso, uma renovação da política, uma renovação dos trabalhos dos nossos parlamentares. Esta mudança, esta alteração, seria possível sentir a curto prazo ou numa renovação hoje os efeitos dela não seriam sentidos por agora? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acredito que essa mudança ela deve ocorrer em médio e longo prazo, não é? O cenário que a gente vislumbra hoje é um cenário em que essa renovação parece que não se confirma, pelo menos plenamente, não é? Se nós vemos os partidos, se nós vemos as pessoas, se nós vemos principalmente as ideias, não é? Eu entendo que essa mudança deve ter origem, deve ter a base na própria sociedade, né? Quer dizer, eu acho que principalmente o que deve mudar são as pessoas, são os eleitores, são os cidadãos, é a maneira das pessoas, dos cidadãos pensarem, de agir, de pensar a política, de se relacionar com a política e isso com o tempo vai se refletir com os candidatos, com os partidos e com as propostas dos partidos e dos candidatos. É comum a gente encontrar nas ruas, quando a gente conversa sobre política, dizer que eu vou votar nulo, eu vou votar em branco, eu não sei quem votar. Seria a solução? Porque assim, o eleitorado, ele infelizmente está descrente no atual cenário que a gente vive hoje na política brasileira. Sim, sim. E aí, esse tipo de atitude, onde a gente coloca o nosso voto como voto branco, voto nulo, ele seria uma solução? Ou pelo menos, se metade mais um fizer isso, a gente renova uma política? Seria uma saída, o senhor como estudioso no assunto? Bom, o voto nulo, o voto branco é uma possibilidade, não é? Quer dizer, é o direito do eleitor votar nulo ou votar em branco. Isso é uma primeira coisa que precisa ser dita. Por outro lado, o sistema eleitoral brasileiro, ele não favorece o uso do voto branco e do voto nulo como um mecanismo de protesto, porque, independente do número de pessoas que votarem em branco ou votarem em nulo, o processo eleitoral continua, não é? Se nós observarmos as últimas eleições, nas grandes capitais, onde eu tenho maior número de informações, a soma dos votos nulos, votos brancos e as abstenções acabaram vencendo muitos candidatos que se elegeram. Então, isso demonstra que é importante respeitar a opinião do eleitor, votando branco ou nulo, mas da maneira que nós temos hoje no sistema eleitoral, ele não dá o resultado que a gente gostaria que tivesse, que é uma mudança mais profunda, né? Vamos esperar então que essas mudanças elas possam chegar ao povo brasileiro, porque a gente, claro, vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise também na política. Então, são várias renovações, né, senhor Marcelo, que a gente precisa no atual momento, no cenário que a gente vive, né? Brasil se tornou um país de crise. Claro que a população deve ajudar, contribuir da melhor forma possível, mas também tem a cobrança de quem faz a política do nosso país. Sim. Se vocês me permitem, eu queria recuperar duas notícias que foram veiculadas hoje aqui como exemplo. Uma dos moradores do bairro que foram à luta, pegaram a enxada e limparam o bairro pela falta de iniciativa do poder público. Isso é um tipo de participação que, em última análise, é uma participação positiva, porque o cidadão resolveu fazer aquilo que o poder público não tem feito. Por algum motivo, né? Não foi feito. Eu penso que essa é uma participação positiva, proativa e que coloca o cidadão como protagonista do seu dia a dia. A segunda é daquele torcedor, não é? Que quer fazer justiça com sua própria mão. Eu acho que essa é uma maneira negativa de agir diante dos problemas. Tem problema, tem discordância, tem insatisfação?
Tudo bem, isso é importante que as pessoas se manifestem, mas existe o caminho certo, a maneira certa de fazer isso. Não é ameaçando, não é agredindo, não é querendo desrespeitar o que já existe em termos de normas e regras que a gente vai resolver, não é? Então, eu acho que o cidadão hoje ele tem uma responsabilidade enorme, porque na democracia, em último caso, somos nós mesmos que decidimos, não é? Agora, a gente precisa amadurecer no sentido de como agir de maneira cidadã, de como agir politicamente correto. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o sociólogo Marcelo Enes. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor. Uma excelente semana. Muito obrigado.